caso gestante, a complicações obstétricas, e queria saber se existe relação, né, entre a saúde bucal e as complicações obstétricas. Conta pra gente. Sim, temos relação, tá? O que seria tudo isso, né? Eu gostaria que as gestantes colocassem aí nos comentários se você está apresentando sangramento gengival, né? Se alguma gestante aí tem sangramento ou apresentou sangramento durante o seu período gestacional, porque isso é muito comum, né? Existe uma mudança muito brusca de hormônios no organismo da gestante. E esses hormônios, eles são excretados, ou seja, eles são liberados na cavidade bucal durante o período gestacional. E isso o que acontece? Gera um processo inflamatório, né? A gestante ela tem um inchaço na gengiva, isso tudo é como se, na verdade, tivesse sangue parado ali na gengiva. E isso faz com que a gengiva inflame e conforme você escove ou conforme você ingira algum tipo de alimento que agrida um pouquinho mais a gengiva, gere um sangramento. E isso está ocorrendo, isso pode acontecer, né? E ocorre devido a esses hormônios que estão circulando no seu organismo e são até mesmo excretados. Como que a gente controla isso, Débora? Fazendo, né, o uso de fio dental e higiene bucal, tá? A gente consegue controlar tudo isso porque a gente precisa controlar. Tá? A gente não pode deixar com que isso se agrave. Por quê? O agravamento desse sangramento pode gerar uma periodontite, que é afetar o suporte dos seus dentes. Tá? E isso pode causar outras complicações. Que complicações são essas? Além da sua saúde bucal ficar prejudicada, você pode ter uma indução de um parto prematuro, você pode ter um nascimento de um bebê de baixo peso, né? Ou até mesmo desenvolver a pré-eclâmpsia, que são a pressão alta, né? E perda de proteína através da urina. Nossa, tudo isso pode acarretar o sangramento gengival? Não, o sangramento gengival ele pode ocorrer devido ao seu aumento de hormônio, tá? Isso a gente entende e a gente controla. A gente só não pode deixar agravar. Muitas gestantes não conseguem controlar com o uso do fio dental e fazendo escovações durante o dia. Por isso é importante o pré-natal odontológico, que a gente vai falar também, né, mais para frente, mas o pré-natal odontológico inclui várias etapas, né? Tanto o cuidado com a gestante e quanto com o cuidado com o recém-nascido. Então existe o pré-natal odontológico, onde a gente cuida da gestante e do bebê. Mas se você tem sangramento ou está começando a apresentar, intensifique os cuidados. Use fio dental sempre que possível, intensifique a sua escovação, porque a gente tem que diminuir esse sangramento, tá? Para ele não se agravar. E aí a gente previne essas alterações aí, que é a pré-eclâmpsia, parto com bebê parto prematuro e bebês de baixo peso. Muito bem. E estou Temos mais um voltando. assunto, né? Temos mais um, porque às vezes dá um delay aqui. Vamos lá. O que a mamãe, papai precisam ter no enxoval que é importante para a saúde bucal do futuro bebê, do seu futuro bebê? Isso aí. Então, conta pra gente. Enxoval, né? Já é uma dúvida muito grande e eu gostaria de saber, vou pedir de novo o pessoal participar aí nos comentários. Quem conhece, quem ganhou, quem comprou ou quem nunca usou a famosa dedeira, né? A dedeira de silicone, certo? Onde a gente tem, normalmente elas vêm numa embalagenzinha como essa aqui e aí ela tem esse formatinho para mãe ou pai encaixar o dedinho aqui e fazer a higiene, a massagem da gengiva, aí fica aquela dúvida, né? Mas se alguém teve, comprou, ganhou ou nunca usou, coloca aí para a gente saber, porque a dedeira, ela nada mais serve do que higienizar, massagear, desculpa, a gengiva. Gente, ela não higieniza dente, tá? Ela não higieniza dente, então posso já antecipar, não é um item necessário para o enxoval, tá? Não precisa ser adquirido, ele não tem uma função específica a não ser massagear a gengiva, e isso pode ser feito com o próprio dedo dos pais, com uma gaze, uma fraldinha. Então é um item que muitas vezes ele acaba não sendo utilizado. Outro item que é interessante ter ou adquirir são os mordedores com aguinha dentro, tá? Acho que dá para ver aqui que tem uma aguinha dentro desse aqui. Por quê? Ele alivia o desconforto do nascimento dos dentes, tá? Então ele pode ser colocado na geladeira, resfriar ele um pouquinho, né? Ele estando resfriado,
a criança leva para a boca, para a gengiva, e diminui aí aquele processo de inflamação local que muitas vezes acaba desenvolvendo com o nascimento dos dentes. Então, é um item aí interessante para o nascimento do bebê, né? Para a gente ter assim, no momento em que os dentes ainda estão para vir. Agora, com relação à higiene bucal, escovação, a gente vai falar nos próximos dias da jornada, mas esses 2 itens aqui, esse não é tão interessante, mas se quiserem adquirir ou ganharam, é interessante usar para massagear a gengiva, lembrando que ele não limpa os dentes, tá? E os mordedores, né, com o líquidozinho dentro. Tem outros modelos, lembrem sempre de analisar a espessura dele, porque muitas vezes acaba rasgando, né? Ele tem que ser resistente para não causar aí nenhuma insegurança para os pais. Então, o fato dele ter a empunhadura para a criança pegar e ele ter o líquidozinho dentro, porque a gente coloca para resfriar na geladeira e oferece para a criança para aliviar esse processo de desconforto que a própria inflamação da vinda dos dentes causa, né? Então, o geladinho ele vai diminuir a inflamação local, porque essa inflamação local aí nada mais é do que um aumento da circulação sanguínea, isso gera bastante desconforto. Então, para alívio dos sintomas, o mordedor com o líquidozinho dentro aí ajuda bastante para aliviar esse desconforto. Gente, acho que falei, não sei se eu passei do meu tempo ou não.